A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos. A decisão da Justiça afirma que há provas de peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução da Justiça. E que Queiroz estava tentando destruir provas do esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, na época em que Flávio era deputado estadual. A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de outras pessoas ligadas a Flávio Bolsonaro. Queiroz estava na cidade paulista de Atibaia, num imóvel registrado em nome do escritório de advocacia de Frederico Wassef, advogado do senador Flávio, que é filho do presidente Jair Bolsonaro. A Casa Ampla, localizada num bairro residencial de Atibaia, no interior de São Paulo, começou a ser monitorada há 10 dias. A missão era sensível: descobrir se o ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro vivia ali. O endereço está registrado na OAB como o escritório de Frederico Wassef, que aparece como dono do imóvel no cadastro da prefeitura da cidade. O advogado defende o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, e é muito próximo da família de Jair Bolsonaro. Os primeiros indícios apontavam que os investigadores seguiam a pista certa. As luzes da casa acendiam e apagavam e era possível ver vultos lá dentro. Os agentes precisavam ser discretos. Tinham a informação de que havia um esquema de vigilância da casa, criado para alertar sobre qualquer movimentação suspeita. Mas ninguém entrava e nem saía do imóvel. Nenhum sinal de funcionários ou clientes. E muito menos do próprio Fabrício Queiroz. Só hoje, às 6 da manhã, quando entraram na casa, é que os investigadores tiveram certeza de que o homem que procuravam estava ali. Fabrício Queiroz dormia quando policiais do Departamento de Operações Estratégicas da Polícia Civil Paulista chegaram. Um promotor do GAECO, o grupo que combate o crime organizado, leu em voz alta o mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. O ex-policial militar não esboçou reação. O pedido de prisão foi sigiloso, feito por promotores de justiça do Rio de Janeiro que investigam um suposto esquema de corrupção na Alerj, a Assembleia Legislativa do Estado. Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro se conhecem há muitos anos, mas as suspeitas de irregularidades se concentram sobre o período em que Queiroz foi assessor e motorista de Flávio Bolsonaro, quando ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro. Funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro são suspeitos de devolver parte dos salários para o parlamentar, uma prática conhecida como rachadinha. Havia ainda um mandado de prisão preventiva para a mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, mas ela não estava na casa em Atibaia. Durante as buscas, Fabrício Queiroz ficou sentado, de cabeça baixa. Bem tranquilo, não tivemos nenhum incidente, nada. Ele não impôs nenhuma resistência, foi uma diligência que não teve nenhuma intercorrência. Fabrício Queiroz estava neste imóvel maior, que fica logo na entrada do terreno. O caseiro ficava numa edícula, nos fundos. Os policiais revistaram todos os cômodos. Nesta foto, a que a TV Globo teve acesso, dá para ver um cartaz com referência ao AI-5. Fazia parte da decoração, estava em cima da lareira. O ato institucional número 5 foi o mais duro ato da ditadura militar, que fechou o Congresso, caçou políticos e suspendeu direitos, instituiu a censura de imprensa e gerou radicalização, que levou à tortura e morte de presos políticos. O cartaz estava em meio a figuras de um mesmo personagem, Tony Montana, o traficante interpretado por Al Pacino no filme Scarface. O caseiro disse aos policiais que Fabrício Queiroz morava no imóvel há cerca de 1 ano. Os investigadores acreditam que a casa não tenha sido escolhida como esconderijo por acaso. É que a Constituição estabelece que escritórios de advocacia são invioláveis, desde que respeitem os limites da lei. 3 advogados representando a OAB acompanharam a operação. Os vizinhos contam que o hóspede era discreto e que nunca notaram nada de estranho. Não tinha a menor ideia, e ele é meu vizinho de muro. Você nunca viu ele movimentando, saindo, entrando? Não, nunca vi. Sempre muito calmo, uma vez ou outra que via carro aí na frente, ou algo assim, nunca movimentação grave. No fim da tarde de hoje, o promotor José Cláudio Tadeu Baglio, em entrevista à Globo News, deu outros detalhes sobre a operação que prendeu Queiroz. Nós chegamos a tocar várias vezes a campainha, ninguém atendia a campainha, nós
tivemos que forçar a porta e ingressamos no recinto. Ele, absolutamente surpreso, disse que jamais esperava que depois de mais de 30 anos como policial militar reformado, tivesse que passar por aquela situação. Fabrício Queiroz deixou Atibaia por volta de 7 da manhã. Foi levado para o Instituto Médico Legal, na capital paulista, e passou por exame de corpo de delito. Depois, foi para a sede da Polícia Civil de São Paulo, onde ficou pouco mais de 1 hora. De lá, o comboio seguiu para o aeroporto Campo de Marte. Fabrício Queiroz embarcou no helicóptero da Polícia Civil paulista e foi imediatamente algemado. A Polícia Civil de São Paulo declarou que fez a transferência dessa forma de helicóptero por motivo de segurança. Às 10h03, Fabrício Queiroz era levado para o Rio. Praticamente 2 horas de viagem. Era 12:08 quando o helicóptero da Polícia Civil de São Paulo pousou no aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Ao desembarcar, Fabrício Queiroz recebeu voz de prisão da promotora Patrícia Vilela. Ela é do Grupo de Combate à Corrupção do Ministério Público Estadual, responsável pela investigação do suposto esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Fabrício Queiroz foi revistado e obrigado a vestir um colete à prova de balas. O MP pediu a prisão porque considera que Queiroz praticava atos ilegais, como manipular provas para atrapalhar as investigações. A decisão do juiz Flávio Itabaiana afirma que Queiroz, mesmo escondido em Atibaia, ainda tinha influência sobre milicianos no Rio de Janeiro e influência política para pleitear nomeações em cargos comissionados, chegando ao ponto de ter sido comparado pela esposa a um bandido preso dando ordens fora da cadeia. Segundo o juiz, isso demonstra que ele poderia ameaçar testemunhas e outros investigados e ser um obstáculo para a apuração dos fatos. A decisão aponta ainda como motivos para a prisão o fato de Queiroz e a mulher estarem se escondendo, recebendo auxílio de terceiro, que possivelmente detém autoridade sobre os referidos investigados, não se podendo perder de vista que cogitam fugir caso tenham ciência da decretação de sua prisão. Numa conversa telefônica com a mulher dele, Fabrício promete interceder junto a milicianos pessoalmente quando estivesse no Rio, demonstrando sua periculosidade por ainda manter influência sobre o grupo criminoso. O documento afirma também que diálogos interceptados demonstram que foram providenciadas assinaturas retroativas de uma servidora nos livros de ponto da Alerj. Seria uma forma de apagar provas do esquema da rachadinha. A decisão judicial destaca que Queiroz pagou em espécie 2 títulos nos valores de R$ 3.382 e R$ 3.560 em outubro de 2018 para mensalidades escolares das filhas do ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro. Ainda de acordo com a decisão, documentos apreendidos na casa da mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, comprovam que ela recebeu pelo menos R$ 174 mil em espécie, de origem desconhecida, e usou para pagar, também em dinheiro, as despesas do Hospital Albert Einstein, onde Queiroz ficou internado no ano passado. O Ministério Público afirma que chegou ao paradeiro de Queiroz com base em dados extraídos do celular da esposa dele. A partir daí, conseguiu descobrir o endereço de onde ele estava e constatou que havia uma rotina de ocultação do paradeiro de Queiroz, articulada por uma pessoa que tinha como codinome Anjo. Segundo o MP, essas informações foram obtidas pelo rastreamento de fotos encaminhadas para a mulher de Queiroz. Queiroz saiu do aeroporto de Jacarepaguá num comboio do Ministério Público que seguiu por vias importantes da cidade. Ele foi levado para um Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito. Uma chegada tumultuada. Os carros entraram pelos fundos, onde só pessoas autorizadas puderam se aproximar. Fabrício Queiroz ficou cerca de 20 minutos aqui no Instituto Médico Legal do Rio. Neste momento, o comboio do Ministério Público vai levá-lo para uma unidade prisional. A primeira parada foi no presídio de Benfica, na Zona Norte. Cada passo determinado pela lei foi cumprido. Fabrício Queiroz teve que ser fichado, deu entrada oficialmente no sistema carcerário e pôde falar com o advogado,
Paulo Emílio Cata Preta assumiu o caso hoje. Me parece excessivo que uma pessoa que sempre teve à disposição, que está em tratamento de saúde, ofereceu esclarecimento nos autos e não apresente risco nenhum de fuga, enfim, ela sofra uma medida tão pesada como a prisão preventiva. Mas eu só vou poder fazer um juízo definitivo disso no momento que eu tiver a decisão. O juiz que expediu o mandado de prisão contra Fabrício Queiroz foi o mesmo que determinou que ele fosse levado para o conjunto penitenciário de Bangu por questões de segurança. E é o que está acontecendo neste momento. O juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, também determinou a prisão da mulher de Queiroz. Márcia Oliveira de Aguiar não foi encontrada e é considerada foragida. De acordo com investigações, Márcia repassou quase R$500 mil para a conta de Fabrício Queiroz entre 2007 e 2018. O MP também afirma que Márcia exercia a profissão de cabeleireira em 2008, quando já estava nomeada para um cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Rio. Segundo promotores, Márcia nunca retirou o crachá funcional exigido para frequentar a Alerj. Seria uma funcionária fantasma. Aqui no Rio, a operação foi conduzida apenas por agentes do Ministério Público. A Justiça também autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Um dos alvos foi esse endereço de Alessandra Esteves Marins. Ela trabalhou como assessora de Flávio Bolsonaro na Alerj. Hoje, Alessandra Marins tem cargo comissionado no gabinete de Flávio Bolsonaro no Senado. O salário é de quase R$9 mil. Os agentes saíram da casa levando malotes. Vizinhos contaram que a Alessandra se mudou há cerca de um mês. A casa fica na mesma rua onde o presidente Jair Bolsonaro tem um imóvel declarado na lista de bens divulgada pelo TCE quando era candidato em 2018. Segundo o Ministério Público, a Alessandra também é suspeita de participação no esquema da rachadinha e está entre os assessores que fizeram as transações financeiras mais relevantes com Fabrício Queiroz. Assim como a ex-funcionária da Alerj, Luísa Paes Souza. O MP também cumpriu mandado de busca e apreensão na casa dela e ainda na residência do advogado Luiz Gustavo Boto Maia e de outro servidor da Assembleia Legislativa do Rio, Matheus Azeredo Coutinho. Matheus trabalhava no setor de pessoal da Alerj e tinha acesso a informações que poderiam confirmar a existência de funcionários fantasmas no gabinete de Flávio Bolsonaro. O JN apurou que os promotores descobriram que Queiroz tentava manipular essas informações para apagar vestígios do crime. A Justiça exigiu o afastamento dos investigados de funções públicas, o comparecimento mensal em juízo e a proibição de contato com testemunhas. Fabrício Queiroz chegou ao conjunto penitenciário de Bangu por volta das 3h30 da tarde. Ele está no presídio Pedrolino Verling de Oliveira, chamado de Bangu 8, onde estão outros presos conhecidos como o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Durante 14 dias, ele ficará em isolamento social, um protocolo de prevenção ao coronavírus. Luiz Gustavo Boto Maia não respondeu ao nosso contato. Nós não conseguimos falar com Alessandra Esteves Marins, Luísa Paes Souza, Matheus Azeredo Coutinho e Márcia Oliveira de Aguiar. Fabrício Queiroz trabalhou por mais de 10 anos no gabinete de Flávio Bolsonaro como assessor e motorista, até passar a ser investigado pelo Ministério Público do Rio. Fabrício Queiroz é amigo de Jair Bolsonaro há mais de 30 anos. Eles se conheceram no Exército, no Rio de Janeiro. O soldado Queiroz e o capitão Jair continuaram próximos mesmo depois de deixarem a carreira militar, como mostram os registros de amizade e intimidade entre as duas famílias nas redes sociais. Fabrício Queiroz se tornou policial militar. Em 2003, foi acusado de matar um técnico de refrigeração durante uma operação da PM junto com outro colega, Adriano da Nóbrega. O caso está aberto até hoje. 4 anos depois do episódio, ele passou a trabalhar como segurança e motorista do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Queiroz era contratado pela Assembleia Legislativa. Queiroz nunca foi de aparecer muito publicamente, mas ganhou a atenção de todo o país exatamente no momento mais importante para a família Bolsonaro. Foi logo depois da eleição de 2018 que se tornou pública a investigação contra ele e Flávio.
Um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que atua na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, identificou movimentações suspeitas de R$1.200.000 na conta bancária de Queiroz entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. O Ministério Público do Rio passou a investigar a suspeita de rachadinha no gabinete de Flávio, esquema em que assessores devolvem parte dos salários aos parlamentares. Uma das transações descritas pelo COAF envolvia um cheque de R$24.000 depositado na conta da hoje primeira-dama Michele Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro disse na época que era o pagamento de um empréstimo que ele tinha feito a Queiroz, no valor total de R$40.000. Fabrício Queiroz trabalhou no gabinete de Flávio Bolsonaro por mais de 10 anos. Nesse período, a mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, e as duas filhas, Natália e Evelyn, também foram funcionárias de Flávio. O relatório do COAF revelou que as 3 estavam entre os servidores que passaram pelo gabinete e fizeram repasses para a conta de Queiroz. Queiroz também indicou para o gabinete a mãe e a ex-mulher do antigo amigo e parceiro Adriano da Nóbrega, aquele que foi companheiro de Queiroz na operação que terminou com uma morte. O ex-capitão do BOPE foi denunciado como chefe de um grupo de milicianos e assassinos de aluguel. Ele foi morto este ano numa operação policial que tentava prendê-lo na Bahia. Os investigadores descobriram que a mãe e a ex-mulher de Adriano receberam mais de R$1 milhão em salários em 8 anos, mas não apareciam para trabalhar. Desse total, R$200 mil foram transferidos para contas de Fabrício Queiroz. O Ministério Público afirma que trocas de mensagens com funcionários do gabinete revelam que Queiroz ficava com os contra-cheques para prestar contas sobre o percentual que era retido dos salários. Segundo os promotores, esse percentual ia para a organização criminosa que atuava dentro do gabinete. Numa delas, Queiroz escreve: "Você pode me informar o valor que foi depositado este mês para eu prestar contas." Se antes Fabrício Queiroz era presença constante ao lado da família Bolsonaro, o ex-assessor andou sumido desde que as investigações surgiram. Queiroz nunca foi depor pessoalmente no Ministério Público, não apareceu nos dias marcados. Ele alegou problemas de saúde. Entre o fim de 2018 e início de 2019, ficou internado para a retirada de um tumor. Um vídeo gravado pela filha dele vazou e mostrou o ex-assessor dançando dentro do hospital. Meses depois, foi revelado que Queiroz pagou o hospital e a equipe médica com dinheiro vivo, R$133 mil. Só em janeiro de 2019, na defesa por escrito ao MP, Queiroz deu uma versão sobre o dinheiro na conta dele. Contou que metade foi arrecadada de parte do salário dos colegas de gabinete para pagar assessores informais que trabalhavam externamente. A outra parte, Queiroz diz que veio de atividades informais, de segurança particular, compra e venda de veículos e eletroeletrônicos, vestuário e intermediação de imóveis. Depois, numa troca de áudio em junho, Queiroz mostrou preocupação com a investigação. Eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar aí, entendeu? Ver tal, é só porrada, cara. O MP tá com a do tamanho de um cometa para enterrar na gente, não vê ninguém agir. Junho foi o mês, segundo o caseiro do advogado Frederic Wassef, que Fabrício Queiroz se mudou para a casa de Atibaia. Nesse mesmo mês, junho de 2019, outro áudio vazado revelava que Queiroz, 8 meses depois de ter sido exonerado do gabinete de Flávio na Assembleia, parecia ainda ter influência sobre nomeações políticas. Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar para qualquer comissão alguma coisa, sem vincular a eles em nada. Queiroz complementou: 20 continhos pra gente cair bem pra caralho mesmo. O senador Flávio Bolsonaro tentou 9 vezes interromper na justiça as investigações sobre Fabrício Queiroz. E desde o início do escândalo, manifestou opiniões diferentes sobre o ex-assessor.
Na primeira vez em que falou sobre o assunto, em dezembro de 2018, o então senador eleito Flávio Bolsonaro disse confiar nas explicações de Fabrício Queiroz. Fui cobrar esclarecimentos dele sobre o que estava acontecendo. A gente não tem nada a esconder de ninguém. Ele me relatou uma história bastante plausível, me garantiu que não teria nenhuma ilegalidade nas suas movimentações. Portanto, ele, assim que for chamado ao Ministério Público, vai dar os devidos esclarecimentos. Só quem tem que ser convencido não sou eu, é o Ministério Público. O Ministério Público do Rio não só não se convenceu, como passou a investigar também o próprio senador. Depois de identificar as transações bancárias do ex-assessor, o COAF relatou movimentações suspeitas também na conta de Flávio Bolsonaro. Foram 48 depósitos de R$2 mil em dinheiro vivo, no total de R$96 mil em junho e julho de 2017. Todos foram feitos na agência bancária que fica dentro da Assembleia Legislativa do Rio. O relatório afirma que o fato de terem sido feitos de forma fracionada desperta a suspeita de ocultação da origem do dinheiro. O senador se defendeu dizendo que recebeu o dinheiro vivo na venda de um imóvel e que fracionou os depósitos porque era o limite máximo do caixa de autoatendimento. Mas o Ministério Público continuou investigando e, em maio do ano passado, obteve a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro, da mulher dele, Fernanda Bolsonaro, e de dezenas de outras pessoas e empresas ligadas a eles. Segundo o Ministério Público do Rio, o hoje senador Flávio Bolsonaro é o chefe de uma organização criminosa que atuou no gabinete dele aqui na Assembleia Legislativa do Rio de 2007 a 2018, quando ele era deputado estadual. Os promotores rastrearam os valores e afirmam que uma parte do dinheiro ganho pelo senador no esquema das rachadinhas virou chocolate. Flávio e Fernanda Bolsonaro se tornaram sócios desta loja num shopping da Zona Oeste do Rio. O casal pagou R$1 milhão e, segundo as investigações, o valor não era compatível com a renda dos dois, circunstância que levanta a fundada suspeita de que parte dos recursos desviados da Assembleia Legislativa possa ter sido lavada por meio do empreendimento comercial. Também chamou a atenção dos promotores o fato de que as vendas em dinheiro vivo da loja eram praticamente o dobro do normal, mais de 40%. E na Páscoa, as vendas em cartão aumentavam, enquanto o volume de negócios em dinheiro não mudava. Os promotores afirmam que Flávio Bolsonaro também usou negócios imobiliários para encobrir os desvios de recursos da Alerj. As investigações citam a compra e venda de apartamentos no Rio. Segundo o Ministério Público, as transações de Flávio Bolsonaro e da mulher dele envolvendo os imóveis logo chamaram atenção pela lucratividade excessiva entre os preços de compra e de venda. Os promotores suspeitam que o casal comprou apartamentos por valores maiores do que os registrados nas escrituras e que isso só foi possível porque houve pagamentos por fora. A investigação apurou que no mesmo dia em que vendeu 2 apartamentos ao casal, um representante dos proprietários fez 2 depósitos em dinheiro vivo na própria conta. Valor: R$ 638.400. Desde o início do trabalho dos promotores, o senador Flávio Bolsonaro tentou barrar as investigações. Ele recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Ao todo, foram 9 tentativas. Em julho do ano passado, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, chegou a suspender não só a investigação contra Flávio Bolsonaro, mas também todas as outras que usavam dados fornecidos pelo COAF e pela Receita sem autorização da Justiça. Em novembro, o plenário do Supremo derrubou a liminar e as investigações foram retomadas. Ao longo de 2019, Flávio Bolsonaro afirmou várias vezes que tinha se afastado de Fabrício Queiroz, como nessa entrevista ao programa Em Foco, na Globo News. Do início do ano para cá, eu perdi o contato com ele.
Até porque se eu falo com ele no telefone, vamos dizer que eu estou querendo combinar alguma coisa, ainda posso ser acusado de estar tentando obstruir a justiça, enfim. Então, para evitar qualquer coisa, eu me afastei completamente. Além do distanciamento, as palavras do senador indicavam um rompimento. Nessa entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Flávio Bolsonaro diz que errou ao confiar em Fabrício Queiroz. Na verdade, é uma grande decepção, né? Uma pessoa que você confia, né, que vai te induzindo ali, conquistando um espaço, né, e você, sem perceber o passar ao longo dos anos, né, quando você olha agora, você consegue enxergar o retrato, mas com o passar do tempo eu não enxergava. Então talvez o meu tenha sido esse, de confiar demais nele, sem dúvida. No mês passado, o senador mudou de tom e, ao mandar um recado ao governador do Rio, Wilson Witzel, fez até elogios a Fabrício Queiroz. Onde eu ia, você ficava ligando pro Queiroz, botava assessor para ligar para ele, para saber onde eu estava, para ir atrás de mim na campanha. Porque sabia que o Queiroz estava do meu lado, trabalhando, um cara correto, trabalhador, dando sangue por aquilo que ele acredita. A relação entre Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz voltou a ser comentada no mês passado, quando o empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro, deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Paulo Marinho disse que Flávio Bolsonaro foi informado com antecedência sobre a operação policial que acabou revelando as transações financeiras de Queiroz. Segundo o empresário, Flávio Bolsonaro repassou essa informação ao pai. Paulo Marinho diz que, diante do relato do filho, Jair Bolsonaro mandou demitir Queiroz e também a filha dele. Natália Queiroz trabalhava no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro. Pai e filha foram demitidos dos gabinetes no mesmo dia em que, segundo Paulo Marinho, houve o vazamento da operação policial, 15 de outubro de 2018. Hoje, numa rede social, o senador Flávio Bolsonaro comentou a prisão do ex-assessor, dizendo: "Encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá. Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos como deputado no Rio, nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo. O jogo é bruto." Frederic Wassef é homem de confiança da família Bolsonaro. A casa em que Fabrício Queiroz estava pertence ao escritório de advocacia de Wassef. O advogado Frederic Wassef conheceu Jair Bolsonaro em 2014. Era um admirador do então deputado federal. Wassef diz que, na época, procurou Bolsonaro para falar das pautas defendidas pelo atual presidente e se colocou à disposição dele. Começou aí o processo de aproximação. Em 2014, ele disse ter atuado como um consultor jurídico de Bolsonaro no caso da deputada Maria do Rosário, do PT. Bolsonaro foi condenado a se retratar e pagar R$10 mil de indenização por danos morais à deputada, por ter afirmado que Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque a considerava muito feia. De lá para cá, os laços com a família Bolsonaro se estreitaram. E em 2018, o Wassef passou a ser um homem de confiança do presidente e dos filhos. Participou dos bastidores da campanha eleitoral e, após a posse de Bolsonaro como presidente, continuou em contato permanente com a família. O Wassef é escalado com frequência para fazer a defesa do presidente em entrevistas à imprensa sobre assuntos jurídicos. Ele saiu em defesa de Bolsonaro, por exemplo, no caso do porteiro, que deu depoimento contestado sobre os suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Bolsonaro não é investigado nesse caso. O Wassef diz que atuou na defesa do presidente no inquérito da facada, mas o nome dele não aparece no acompanhamento processual. Apesar disso, a atuação dele nesse caso já foi confirmada pelo Palácio do Planalto e pelo próprio presidente. No dia 30 de setembro do ano passado, jornalistas perguntaram ao então porta-voz, Otávio Rego Barros, o que o advogado de Flávio Bolsonaro foi fazer no Palácio da Alvorada no fim de semana anterior. 2 dias antes, um sábado, registramos a chegada de Wassef no Palácio, no encontro fora da agenda. O porta-voz afirmou que ele era advogado do presidente no inquérito sobre a facada. O advogado do Flávio Bolsonaro, filho do presidente, esteve no Alvorada nesse fim de semana. Eu queria saber se o presidente Bolsonaro tem interferido de alguma forma na atuação do advogado em relação ao caso Queiroz. Não, o advogado é advogado do presidente Jair Messias Bolsonaro,
que firmou uma procuração para que o advogado o represente no Tribunal Regional Federal 1, no caso da tentativa de assassinato do senhor Adélio ao nosso presidente da República. Em uma entrevista no dia 20 de dezembro, o próprio presidente confirmou que o Wassef era seu advogado no caso da facada. Presidente, o senhor recebeu hoje o advogado? O que o senhor Não, recebeu o advogado Jair Bolsonaro, que trata do caso Adélio. Apesar disso, em nota, a advogada Karina Cufa afirmou que todas as ações do presidente Jair Bolsonaro, sejam elas cíveis, criminais ou eleitorais, exceto as de competência da Advocacia Geral da União, estão sob responsabilidade do escritório dela. E que Frederic Wassef não presta serviços em nenhuma ação do presidente, nem é integrante do escritório. O Wassef faz a defesa do atual senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, na investigação sobre a rachadinha. Inquérito do Ministério Público do Rio de Janeiro, que levou hoje à prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio. Queiroz foi localizado no endereço registrado na OAB como sendo escritório de Wassef, em Atibaia. No ano passado, em entrevista ao programa Em Foco com Andréia Sadi, na Globo News, Wassef disse que não sabia onde Queiroz estava. Mas naquela época, segundo relatou o caseiro à polícia, Queiroz já estava na casa que pertence ao Wassef, em Atibaia. Doutor Fred, o senhor vai negar, claro, mas o senhor hoje é um dos homens fortes do presidente Bolsonaro. Eu tenho uma pergunta para o senhor, como defensor desse discurso do combate à corrupção, que o senhor contou aqui no programa, que foi uma das coisas que o aproximaram do presidente. Como fica esse discurso do combate à corrupção com esse sumiço do Queiroz? Eu queria que o senhor explicasse isso, porque as pessoas perguntam, o senhor não tem redes sociais, mas o senhor sabe, acompanhando o senador Flávio, que as pessoas cobram isso, explicações do Fabrício Queiroz sobre tudo isso que o senhor está falando, a movimentação atípica, os assessores dentro do gabinete, os suspeitos de familiares de milicianos que trabalhavam lá. Como é que fica esse discurso? Então vamos lá, é importante lembrarmos que não existe a frase o sumiço de Fabrício Queiroz. Não, mas ele não aparece. Mas, não, isso não corresponde à verdade real. Fabrício, mas onde ele está? Fabrício, eu não sei, não sou advogado dele. Eu vou dizer o seguinte, Fabrício Queiroz compareceu sim ao Ministério Público, jamais, pelo que eu tenho documentado nos autos, jamais Fabrício Queiroz deixou de comparecer a qualquer intimação ou chamada do Poder Público do Rio de Janeiro, sempre esteve presente. No dia 20 do mês passado, ele foi questionado sobre o paradeiro de Queiroz em outra entrevista, ao portal UOL. Se o Queiroz não tem essa importância nenhuma, ele podia aparecer, né? Eu também acho que ele podia aparecer. E apareceu, na casa do advogado, que ainda não explicou por que Queiroz estava lá há 1 ano, segundo a polícia. Investigadores afirmaram à TV Globo que o Wassef foi visto nessa mesma casa durante campana feita pela polícia antes de deflagrar a operação. O advogado mora em Brasília e, desde a posse de Bolsonaro, é visto com frequência no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente, durante a semana, no fim de semana e em feriados. Desde o ano passado, a agenda do presidente só registrou 3 encontros oficiais com o Wassef. Mas ele já esteve pelo menos 13 vezes no Planalto ou no Alvorada. No dia 27 de setembro do ano passado, o Wassef entrou sozinho nesse carro no Palácio da Alvorada. Em dezembro do ano passado, ele esteve em 2 dias seguidos em encontros com Bolsonaro. Um no Palácio do Planalto e outro já no sábado, no Alvorada. Nesta outra imagem, também no ano passado, dia 11 de dezembro, o advogado chegou ao Palácio da Alvorada à noite, também sozinho. Os 2 encontros não entraram na agenda oficial do presidente. No dia 28 de abril deste ano, em entrevista à Rádio Gaúcha, o advogado confirmou a proximidade com o presidente e sua família. Eu moro em Brasília, estou no dia a dia aqui com o presidente e com a família Bolsonaro. E eu conheço tudo que tramita na família Bolsonaro. No dia 14 de maio, a agenda do presidente Jair Bolsonaro tinha horário com Frederic Wassef, entre 2h15 e 2h30 da tarde, no Palácio do Planalto.
Quando esteve no Palácio do Planalto no mês passado, o advogado foi questionado sobre a suposta interferência do presidente na Polícia Federal. E, mais uma vez, saiu em defesa de Bolsonaro. Só vou dizer o seguinte, jamais existiu interferência do presidente da República na Polícia Federal. O Assef também frequenta o dia a dia dos atos do governo. Ontem, ele esteve na posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e nossa equipe o registrou transitando pelo Salão Nobre. Hoje, o advogado passou a manhã nesta casa. Tentamos falar com o Assef, mas ele não atendeu. A Ordem dos Advogados do Brasil disse que não vai se manifestar sobre a prisão de Queiroz na casa do advogado, porque esse episódio pode ser contestado e analisado, em última instância, pela OAB. A seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil declarou que, depois da conclusão das investigações, o Tribunal de Ética da entidade vai avaliar uma eventual falta ética do advogado Frederico Wassef. A prisão de Fabrício Queiroz teve impacto na rotina do presidente Jair Bolsonaro. Ele passou o dia em reunião com ministros e parlamentares e só comentou publicamente o assunto no início da noite. Bolsonaro disse que não está envolvido no caso. Hoje, Bolsonaro saiu do Alvorada bem cedo e, ao contrário do que faz diariamente, não quis conversar com apoiadores. A prisão de Queiroz atropelou a agenda. O presidente convocou ministros da área jurídica, André Mendonça, da Justiça, Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, e o advogado-geral da União, José Levi do Amaral, além dos ministros militares, da Defesa, Fernando Azevedo, do GSI, Augusto Heleno, da Casa Civil, Braga Neto, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, todos chamados às pressas. 2 horas de muita tensão. Fontes disseram que Bolsonaro insistiu com seus ministros que não tem nada que o comprometa. O presidente falou várias vezes por telefone com os filhos, discutindo estratégias de defesa. De manhã, Bolsonaro ainda cumpriu a agenda prevista oficialmente, como a entrega de credenciais diplomáticas em cerimônia fechada. Mas a necessidade de garantir apoio político foi determinante e veio logo depois. Líderes do Centrão foram chamados para almoço com Bolsonaro e, durante todo o dia, muitos parlamentares estiveram no Palácio para tratativas sobre cargos no governo. Eles saíram sem falar. O presidente Jair Bolsonaro só se manifestou publicamente no início da noite, numa transmissão em rede social. Bolsonaro disse que não é advogado de Queiroz, criticou a maneira como a prisão foi feita e defendeu Queiroz. Primeiro aqui a questão da operação de hoje sobre a prisão do Queiroz. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele. Tá? E foi feita uma prisão espetaculosa. Já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí siga o seu caminho. Mas parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. Mas que a justiça, eu digo, siga o teu caminho. Repito, não estava foragido e não tinha nenhum mandado de prisão contra ele. E, tranquilamente, se tivessem pedido ao advogado, eu acredito, o comparecimento dele a qualquer local, ele teria comparecido. E por que estava ali naquela região de São Paulo? Que é perto do hospital onde faz tratamento de câncer. Então, esse é o quadro. Da minha parte, está encerrado aí o caso Queiroz. No meio político, a repercussão da prisão de Fabrício Queiroz foi imediata. Apoiadores do governo se manifestaram em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Estamos muito tranquilos, e falo aqui como vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara, porque, primeiro, o presidente Bolsonaro não tem qualquer relação com os casos objeto da investigação feita pelo Ministério Público, não há qualquer prova, inclusive, de delito que tenha sido cometido pelo senador Flávio Bolsonaro, e buscamos e esperamos que o sistema de justiça do Rio de Janeiro haja de forma imparcial, sem
permitir que questões político ou eleitorais ou ideológicas permeiem essa investigação. Esta prisão de Queiroz, nesse momento, é mais uma tentativa para denegrir a imagem do presidente Bolsonaro. É muito simples. Tem mais de um mês esse pedido de prisão. Prenderam justamente hoje, nesse momento conturbado em que vivemos. Qualquer investigador amador iria investigar inicialmente a casa de advogado, de amigos, qualquer domicílio que tenha afinidade com Queiroz. Por que só hoje? Por que só hoje? E outro detalhe importante também. Caso se comprove culpa de Flávio, que eu não acredito, caso ele tenha culpa, o próprio presidente Bolsonaro vai dizer se tem erro, vai pagar. Mas eu não acredito nessa culpa. Por enquanto, nenhuma prova cabal. Queremos justiça, menos fake news e tumulto no Brasil. Parlamentares de oposição disseram que a prisão de Queiroz pode esclarecer as suspeitas sobre o senador Flávio Bolsonaro. Esperamos que essa prisão signifique o desbaratamento e investigação de vários crimes de corrupção que pairam sobre a família Bolsonaro. Seja a rachadinha envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, seja as relações financeiras com as milícias, que são verdadeiras organizações criminosas, ou os indícios de lavagem de dinheiro que pairam sobre a família Bolsonaro. Na verdade, tudo o que eles prometeram fazer na campanha eleitoral, que era acabar com a corrupção, o Brasil está vendo que era uma grande mentira e que a família tem muito a falar nessa investigação. Nós esperamos que a verdade venha à tona. É uma notícia muito forte que envolve diretamente a família do presidente da República. E era o próprio advogado do presidente e do seu filho, senador da República, que escondia um foragido da polícia. Se Queiroz não tivesse tantos segredos, será que ele estaria escondido há tanto tempo? A pergunta é, que segredos Queiroz esconde? E quem pediu para o advogado da família Bolsonaro esconder o Queiroz? Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal validou o inquérito das fake news que investiga ameaças a ministros da Corte e a divulgação de informações falsas. O placar era de 8-0 pela legalidade do inquérito quando a sessão começou. Já tinham votado com o relator, ministro Luiz Edson Fachin, os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Eles argumentaram que o regimento interno do STF prevê que, quando há crime contra os ministros da Corte, o presidente do Supremo pode determinar a instauração do inquérito e indicar o relator. E que as ameaças aos ministros e parentes não podem ser confundidas com liberdade de expressão. A sessão de hoje foi aberta com o ministro Marco Aurélio Mello, que divergiu do relator. Segundo o ministro, as investigações ferem o sistema acusatório, que separa as funções de investigar, acusar e julgar. Marco Aurélio alegou que o inquérito não poderia ter sido aberto pela própria vítima e que o relator deveria ter sido escolhido por sorteio e não pelo presidente do STF. Se o órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade e haverá tendência em condenar o acusado, o que estabelece a posição de desvantagem do acusado na partida da ação penal. O ministro Celso de Mello deu o 9º voto pela legalidade do inquérito. Sem entrar em detalhes, afirmou que fake news produzidas num suposto gabinete do ódio não merecem a proteção constitucional que assegura a liberdade de expressão. Celso de Mello voltou a afirmar que o STF não vai se intimidar e que todas as autoridades precisam cumprir a Constituição. O Poder Judiciário, guardião independente da integridade de nossa lei fundamental, não serve a governos, nem a pessoas, nem a partidos políticos, nem a grupos ideológicos. Eis que esta instituição essencial ao Estado democrático de direito não se submete à onipotência do poder ou à vontade e aos desejos daqueles que o exercem.
O último a votar foi o presidente da corte, Dias Toffoli, autor da portaria que deu início às investigações. Ele lembrou que até a abertura do inquérito, nem a Polícia Federal e nem a Procuradoria-Geral da República deram andamento à apuração dos relatos de ameaças e notícias falsas contra integrantes do STF. Quiseram banalizar as instituições como desnecessárias, como inúteis. Quiseram banalizar a política, banalizar a democracia, banalizar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Quiseram banalizar o mal. Plantam o medo para colher o ódio. Plantam o ódio para colher o medo. Não se impressionam em contar mortos. Querem o confronto como forma de dominação. A desinformação como nova religião e o caos como um novo Deus. A desinformação como uma nova religião e o caos como um novo Deus. Ao fim e ao cabo, querem não o arbítrio, mas o próprio totalitarismo. Já passamos por momentos de arbítrio no passado. Arbítrio que nunca mais voltará. A fortiori, jamais se tolerará. Quem defende a democracia é a própria democracia. O povo brasileiro, corpo e alma da nação brasileira. O inquérito já resultou em pelo menos 18 ações de busca e apreensão e em 72 processos enviados para as instâncias inferiores. A investigação apura crimes contra a honra, a integridade física e a vida dos ministros, além de crimes contra a Lei de Segurança Nacional. 6 deputados federais e o chamado Gabinete do Ódio, supostamente ligado à presidência da República, estão no centro das apurações. O próximo passo é investigar se existe e quem financia uma estrutura para divulgar informações falsas em massa. Um esclarecimento. Agora há pouco, nós colocamos no ar uma entrevista da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, em que ela dizia que Queiroz era um foragido da polícia. Mas como as reportagens anteriores mostraram, Queiroz não estava foragido. A seguir, cai o ministro da Educação, Abraham Weintraub.